Dando sequência, então, aos vídeos de Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 27, que trata da viagem de Paulo como prisioneiro para Roma. É um capítulo dramático que narra a conturbada viagem de navio de Paulo da cidade de Cesareia até Roma, durante a qual ele enfrenta inúmeros desafios e perigos. O capítulo começa com Paulo e outros prisioneiros sendo entregues a um centurião chamado Júlio, encarregado de escoltá-los até Roma. Está no verso 1. No dia seguinte chegaram a Sidom, onde o centurião permitiu que Paulo visitasse seus amigos daquela cidade. Verso 3. Os versos 5 e 6 relatam que ao chegarem na cidade de Mirra, na Lícia, o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália. E assim embarcaram nesse navio. Os versos 7 e 8 relatam que navegavam muito devagar por causa da falta de ventos, tendo chegado a um local chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Nos versos 9 a 13 vemos o relato de Paulo advertindo para os perigos de se navegar devido às condições do tempo, mas o centurião preferiu ouvir o piloto e o mestre do navio, que diziam o contrário, e partiram dali costeando a ilha de Creta. No começo da viagem tudo parecia correr bem. Os versos 14 e 20, no entanto, mostram que logo em seguida um vento muito forte e o mar agitado fez com que navegassem sem rumo. Logo depois, uma grande tempestade os obrigou a aliviar o navio de sua carga. 3 dias depois, persistindo a tempestade, jogaram no mar a armação do navio. O verso 20 diz que já estavam sem esperança de salvação. O que se percebe é que ao longo da jornada, Paulo continuava sendo uma fonte de esperança e encorajamento, apesar das adversidades que enfrentavam. Ele segue aconselhando a tripulação e os outros passageiros e até os conduz em oração e jejum durante a tempestade. Os versos 21 a 26 relatam a fala de Paulo a todos que estavam naquele navio. Ele diz: "Fora, na verdade, razoável, ó senhores, terem ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha." Irmãos, ao ler esse texto eu fiquei pensando, como é bom ter um homem de Deus do nosso lado quando estamos numa situação complicada. O verso 30 diz que os marinheiros procuravam fugir do navio e mais uma vez Paulo interferiu dizendo ao centurião e aos soldados: "Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos." No verso 34, ele exorta a todos que comessem alguma coisa, dizendo que isso era para manter a saúde deles e que nenhum cabelo cairia da cabeça de qualquer um deles. O verso 35 diz: "E tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o, começou a comer." Isso os animou também a comer. Verso 36. O verso 37 nos diz que naquele navio havia 276 almas. E depois de terem encalhado o navio numa praia, verso 41, o verso 42 vai dizer que os soldados queriam matar os prisioneiros para que eles não fugissem, mas foram impedidos pelo centurião, que na verdade queria preservar a vida de Paulo. Verso 43. E apesar dos muitos desafios enfrentados, a Bíblia diz que chegaram à praia,
uns nadando, outros agarrados a destroços do navio, verso 44. Assim, o capítulo 27 termina com uma nota esperançosa, tendo chegado Paulo e todos seus companheiros de prisão com segurança na costa de uma ilha e sendo recebidos pelos nativos habitantes de lá. Em resumo, Atos 27 destaca a resiliência e a determinação de Paulo diante de circunstâncias difíceis, bem como o poder da fé para sustentar e guiar as pessoas nessas situações. O capítulo também oferece um retrato vívido dos perigos enfrentados pelos antigos marinheiros e da importância de se ouvir conselhos sábios e terem cautela diante do perigo. Aqui termina o capítulo 27. Amém?